muita emoção, espiritualmente. Quando eu estava pintando, parece que aquilo me fluía não sei explicar, sabe. Porque eu não tenho mediunidade, mas eu me sentia bem. Me sentia assim na hora que eu estava pintando o quadro dele, principalmente o retrato do Chico, me dava uma tranquilidade, uma paz. Eu conseguia captar, mesmo que às vezes a foto de referência era complicada, que eu não conseguia muitos detalhes, às vezes eu ficava pensando, chegava até a pedir para o Chico, eu falava: "Ô Chico, me desculpe, mas me dá uma mão aqui que eu estou meio complicado assim com alguns detalhes da sua foto". Aquilo parece que vinha, assim, alguma inspiração e eu conseguia achar o detalhe que eu estava precisando. Me transportava, me sentia otimamente bem, foi uma maravilha, um trabalho muito gratificante. Eu acho que o quadro que me deu mais trabalho, mas foi muito bom de ser feito, foi que tenha Pietro Baldi e Chico Xavier na Fazenda Modelo, por volta dos anos 50, mais ou menos, que aconteceu, parece que foi anos 51, se não me engano. Cheguei a desenhar até individualmente, separada, para depois fazer a colocação tudo junto na composição. Aí o oceano conseguia no computador e fazer da foto ficar mais nítida possível para eu poder trabalhar. Às vezes eu entrava no estúdio para trabalhar, no local que eu trabalho, eu sentava ali, eu ficava meio assim, puxa vida, vou ter que começar a fazer agora o trabalho. Aí eu pensava, puxa, mas essa foto aqui está um pouquinho complicada. Aí eu pensava comigo, puxa vida, será que vou... Aí eu começava a desenhar. Começava a desenhar alguma presença espiritual, mas eu acredito que devia sentir, porque eu me sentia muito bem quando eu estava trabalhando. Duas que eu me senti bem foi a Mei Mei, sem dúvida. Mei Mei. Teve uma também que era a Nina, que eu estava tendo um pouquinho de dificuldade com a foto. De repente fluiu tudo, eu consegui fazer ela ficar parecida com o que eu pretendia. Olha, eu não sei explicar, eu estou fiquei emocionado, estou sentindo assim, muito feliz. Sem dúvida, ainda de ser algum evento, Chico Xavier, poxa vida, nem fala. Isso aí é uma coisa que eu ouvia muito falar de André Luiz, Bezerra de Menezes. Eu conheci o Chico Xavier num evento, tive o prazer de conhecê-lo. Inclusive foi uma única vez. Ele me autografou um livro, que eu tenho esse livro guardado até hoje, que é um livro pequeno porte, mas muito importante, que o livro, vou ver se até eu lembro o nome do livro, assim, o livro chamava Coragem. Um livro fantástico, e ele me autografou. Eu fiquei muito contente com isso, muito feliz. Acho que não lembro se foi 76 ou 75, mais ou menos isso, não me lembro bem o ano. Mas foi muito bom. Foi muito bom conhecer o Chico. Não cheguei a conversar muito com ele, porque naquele dia justamente ele estava ocupadíssimo com entrevista, com várias pessoas, mas eu fui apresentado a ele, fiquei muito feliz com isso.
A minha lembrança sobre o Chico, eu devia ter 10 anos por aí, e era ali trabalhando numa loja do Juca Bichiro, que era Zé Felizardo, ele chamava. É uma loja que tinha bebida, vendia mantimento, vendia bebida, vendia essas coisas. E Chico, ele desenhava muito, ele gostava de desenhar, ele fazia as coisas para as moças gostavam muito dele. E nós também. E era uma família muito querida, muito boa, a família de Chico. E Chico é uma pessoa de uma meiguice muito grande. A verdade é essa, a vida inteira. Conheci Cidália Xavier. Cidália, conheci muito. Ela foi a segunda esposa de João Cândido Xavier. Ela era uma mulher, era uma santa. Minha mãe falava que ela me amamentou também. Minha mãe tinha pouco leite, e nesse tempo ela tinha tido Neuza Xavier. Ajudou a minha mãe a me amamentar. A adolescência dele foi isso, que ele trabalhando, desenhando, fazendo coisas para a moça, cartas, as moças pediam para ele escrever, ou eram essas coisinhas de pura bondade. Chico é só brincadeira, alegre, uma risada muito estourada, risada que ia longe, se escutava de longe. Depois, ele, no centro espírita, por exemplo, era até interessante, que eu dormia no lado de cá, né, na rua, às vezes estava lendo, de noite, acabava muito tarde, o centro, às vezes meia-noite, tá? Eu escutava a voz dele dando risada, batendo papo com o povo. E uma das coisas que eu gravei muito foi isso. A dona gritando do lado de lá, passei e dizia, você não foi lá em casa no meu batizado, na minha festa, você pintou. Tá? Eu não fui, mas meu coração estava lá. Era o estilo dele, sempre tratando bem, sempre alegre. Sempre tinha uma frase bonita para dar. Ele era muito querido em Pedro Leopoldo, a verdade é essa. Foi assim, com muito sacrifício. Só Chico trabalhando, né? Lembro sim, mas eu fiquei sem ela com 7 anos. E tive uma tristeza muito grande, mas muito grande mesmo, porque te leva aquele choque, né? Que é aquela esperança de ver a mãe da gente de pé, né? Eles traziam jaca da casa deles, do Rio de Janeiro para nós. Aquelas jaconas. Ah, Chico sempre gostou de música. A música, vamos falar da música da agora, que aquela, ele gostava do samba, da Elis Regina. Quando Elis Regina morreu, ele ficou muito sentido, escreveu uma carta para mim, sentido com a morte de Elis Regina. Ele ficou muito sentido com a morte de Carmen Miranda. Ele gostava do samba. Depois o tempo foi passando, mas ultimamente ele usava só clássico. E Chico também amava cinema. Então quando ia passar um filme, ele falou assim, ô Dália, hoje tem para nós. Eu achava aquilo lindo. Ele falou, hoje tem para nós. Era filme bom. Ah, ele gostava de filme, de música, né? Ah, essa morava em Maquiné. Maquiné.
cujo José Hermínio Perácio era marido dela. E Tiquinha, Maria Xavier, que se tratava ela de Tiquinha, ficou perturbada. Aí meu pai foi a Maquiné procurar um curandeiro chamado Zé Hermínio Perácio. Lembro. Muito. Clementino de Alencar, Ah, do Globo. o senhor lembra do Clementino? Demais. O que ele foi fazer lá? Reportagem. Saía no Globo todo dia. Reportagem sobre Chico. Sobre a mediunidade dele. Em 1935 foi que apareceu as reportagens do Globo. Do Clementino. Com Clementino de Alencar. Lembro como se fosse hoje. Chico comprava o Globo e nós líamos. As reportagens com ele? É. Nessa época, o Luiz Gonzaga era muito frequentado? Pouco. Que era muito pequeno lá. Eu lia as reportagens, apesar de muito novo. O que o senhor achava daquela reportagem? Não atinava em nada. Falar com você era uma coisa normal para mim. Não era uma coisa extraordinária. Eu era muito novo. Eu achava muito interessante aquilo, mas não tinha assim uma certa tendência para espiritismo. Eu gostava de ver a confusão que o povo fazia em redor dele. Vou falar com você, a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Chico reunia na rua Benedito Valadares, onde eu morava. Como eram as reuniões? As reuniões, nas reuniões primeiro, fazia prece. Mais ou menos uma meia hora de prece. Pedindo a misericórdia divina. Que ajudasse naquilo que Chico estava intencionado a fazer, que eram as materializações. Ele ia para lá para o quarto e nós ficávamos mais ou menos 8, 10 pessoas. Meu sogro, Domingos Malaquias. Minha sogra, Alvina Malaquias. Primeiro aparecia Sheila, para curar o povo. Vinha com um pano, que era radioatividade, que a Sheila falava. Era radioatividade, um pano mais ou menos desse tamanho. Assim, e todo iluminado. E a Meimei? Bebê a gente nem sabe como é que foi, tão bonita que era. Estava bonita. Sheila que veio primeiro. E que fez a cura de muita gente. Que eu lembro, esse que foi curado, ele trabalhava na Fazenda Modelo. Vinha Ambrosina. Ambrosina era uma pessoa que Chico visitava ela quando ia gente lá em Leopoldo, no lugar chamado Lapinha. Ela tinha quase 100 anos. Morava numa choça. O que mais me
emocionou foi o espírito de Emanuela. Por quê? Hein? Porque ele veio com uma cruz assim, toda iluminada, toda iluminada. A gente não via a estatura grande, não era pequena. Porque podia pensar que é Chico que estava ali, mas não era. Era ele, o Espírito Grande, com um facho de luz. Seguramente, Chico fazia essas reuniões comigo e mais 8, 10 pessoas, cujo eu vou lembrar de um que ia. Francisco Gonçalves, eu não sei se é vivo ainda. Era açougueiro. Morava em Leopoldo, ele ia. Chinês. Irmão de Chico Gonçalves. Que foi ver esse trabalho, eu já falei com você, que ele urinou na calça. O Espírito vinha e iluminava tudo. Sheila, Meimei, minha mãe, Cidália Batista. Tem ela aí. O senhor chegou a ver sua mãe? Vê. Em luz. Qual foi a emoção que o senhor sentiu? Chico fazia com tanto gosto, viu? Que hoje eu lembro. Choro de emoção. De eu não colaborar com ele, aquilo que eu sentia. André, vou te falar, eu estou vendo tudo como se é, como um cinema, tudo colorido. Os personagens daquela época. Eu estava lá, André. Renúncia, que eu saía chorando de ver as cenas que apareciam na frente dele, da época, daquele tempo de Alcione. Ele chorava muito, saía chorando. Aquilo que eu falei com você, as materializações, não deixo. A única coisa que eu sei, que eu presenciei, que eu vi, que eu conversei com os espíritos. Provando que nós somos imortais. É isso. Só isso. Nós somos imortais. Os espíritos estão aí. Seu André, e Jesus? Hein? Jesus, o que significa Jesus para o senhor? Não é tudo. É tudo da vida que eu tenho. Jesus é tudo.
Ele comentava, como quase todas as reportagens que ele havia feito, eu sempre fui muito interessada, e ele sempre comentava. Ele, enquanto estava lá, ele comentava que ele sentia, assim, alguma coisa que ele não sabia definir. Ele estava entre acreditar e não acreditar. Ao mesmo tempo que ele acreditava, conforme as pessoas eram recebidas, conforme tudo acontecia, o ambiente de muita... tinha uma áurea muito assim pesada, difícil de você definir, ele dizia para mim. Eu não podia dizer se era verdade ou se era mentira. Agora, quando eu vi o livro, eu realmente me dei conta que tinha alguma coisa que era acima do nosso conhecimento. Ele falava, comentava isso. E ele dizia, eu me arrependo muito de ter feito, queria voltar. E dizer, mas eu tinha um pouco de receio, porque a gente não foi gentil de ter feito... Essa reportagem, essa dizendo que era outra reportagem. pessoa, né? Mas a reportagem não foi uma reportagem pejorativa, foi uma reportagem de diga, pensem o que vocês acharem. Mas pensar, pelo que eu soube, é mais sobre a vida dele, curando, e fazendo justamente, com não? as pessoas que falavam, né? Nós lemos alguns livros de Chico, livros psicografados. Despertou também o interesse para conhecer o médium. Chico recém havia se mudado para Uberaba, 59. Então, fomos em caravana para conhecermos o Chico. E o Chico, assim que viu Galves e eu, demonstrou tanto carinho, tanta alegria, que realmente as pessoas que estavam conosco se perguntaram por que o Chico demonstrou tanto interesse por este casal. Ele confessou que quando ele saiu de Pedro Leopoldo, ele chorava muito e sentiu muita saudade da família. Uma noite, Emmanuel apareceu para ele e disse, Chico, não fique triste, sua nova família está chegando. Assim que eles chegarem, você o reconhecerá. E Chico disse, assim que vocês chegaram, Emmanuel ficou ao meu lado e disse, eles chegaram. Veja quem são. Então Chico imediatamente nos reconheceu. Era um reencontro. Nós custamos um pouco a reconhecê-lo, mas aquela afinidade, aquele amor despertou logo muito interesse. As conversas com o Chico, eu até diria que não foram nada complicadas, porque como eu havia e trazia junto dele e a opinião pública uma repercussão muito grande daquela entrevista de maio de 68, então, quando passou pela minha cabeça a ideia de sugerir à direção dos diários e emissoras associada com o convite ao Chico para participar do Pinga Fogo, eu reagi como repórter. A emissora, como é natural, os diretores reagiram preocupados, além do mais, com um problema político em relação principalmente à Igreja Católica, que já não havia se manifestado muito favorável com a repercussão da primeira entrevista minha com o Chico, aquela de 68. Então, o que era o Pinga Fogo? A grosso modo, para o público entender rapidamente a importância daquele programa. Uma grande tribuna. O primeiro programa que ao vivo era apresentado todas as sextas-feiras na TV Tupi, em toda a rede associada, e que tinha como figura central sempre um político de muita expressão. Vez ou outra, um intelectual, um grande empresário, atendendo algum interesse comercial até da organização. Mas impossível se pensar que alguma pessoa, líder de qualquer categoria de pensamento religioso, pudesse estar naquele programa. Com a amizade que eu firmei com o Chico desde 68, com a confiança que passou a se estabelecer entre repórter e Chico Xavier. Em 71, num determinado momento, objetivamente respondendo a sua pergunta,
Chama-se uma reunião de pauta, os diretores do programa do Pinga Fogo se reuniram e começaram a pensar num nome que pudesse fazer parte daquele próximo programa, que seria o último programa do mês de julho. Eu entrei nessa reunião e sugeri, por que não trazer o nome de Chico Xavier? Foi uma bomba. Como é natural, eu tive assim todos os contras. Todos os colegas, diretores, apresentador de programa, mediador, os diretores comercial, o diretor artístico e diretor da programação, que estavam presentes naquela reunião, se manifestaram contra. Eu argumentei, falei da tranquilidade que eu tinha, da segurança que eu tinha dentro de mim, de que seria um bom negócio para todos nós, um bom trabalho para se apresentar ao Brasil, trazer o Chico Xavier. Então, eles resolveram me permitir vir a Uberaba conversar com o Chico. Então, eu volto ao início da resposta à sua pergunta. Com o Chico, em verdade, eu ouvi só uma observação, que essa prevaleceu até a véspera do programa. Saulo, eu não sou nada. Eu tenho que pensar na minha doutrina. Como eu vou para esse programa? O que eu vou fazer, meu Deus, com esse programa? Mas se você está me convidando, você é um irmão querido, eu creio que Emanuel, que André Luiz, que, enfim, que eles vão me permitir que vá. Mas você pode ir dizendo que eu estou me preparando para ir. Foi objetivamente isso. No dia 28 de julho, estávamos em São Paulo, Chico chegou na véspera, eu vim a Uberaba buscá-lo, ficou na casa do conhecido casal, Francisco e Nena Galves, cujo depoimento da dona Nena já é conhecido de todos vocês. Muito apreensivo, passou a noite em orações, passou a noite muito apreensivo, viveu momentos de muita angústia, segundo o depoimento da Nena Galves, chorou bastante, orou muito, e no dia seguinte, no dia 28, às 10h30, 11 horas da noite, estava ele ao vivo. É importante assinalar que este programa, os dois Pinga-Fogos de julho e de dezembro, tiveram juntos 7 horas de duração. Somando todo o número de apresentadores e de entrevistadores, nós éramos um total de 14 pessoas. Então, o Chico se submeteu a um programa ao vivo com esta responsabilidade, com esta característica, o que realmente creio que possa, por isso, determinar o que o companheiro, o que o amigo acaba de dizer. Foi o divisor de águas, né? Como disse também outras pessoas ligadas ao Espiritismo, os outros líderes têm dito, né? O Espiritismo antes e depois do Pinga Fogo Chico Xavier, no Brasil. Olha, eu diria, de muita coisa que eu assisti, não haveria tempo aqui para comentar, mas o que me marcou muito, e que foi assim, uma prova definitiva, embora já não tivesse dúvidas sobre a atividade do Chico Xavier, da importância dele, do que ele era de diferente, mas principalmente do que ele recebia de influência de um mundo que nós mal conhecíamos, muito pouco nele caminhávamos, foi quando eu recebi a solicitação, ordem do senhor Edmundo Monteiro, para vir buscar o Chico em Uberaba, porque um grupo de professores da USP e da Unicamp, da Universidade de Campinas, queriam conversar com o Chico em consequência das citações que ele fez na minha primeira entrevista em 68 e principalmente nos Pinga-Fogos, primeiro e segundo Pinga-Fogo. Quando responderam a certas perguntas, ele se aprofundou em respostas que envolviam coisas da nossa ciência médica. Esses médicos estavam preocupados, todos os professores da nossa universidade, dessas duas universidades, eu vim e levei e em uma reunião que começou às 14 horas no gabinete do diretor-presidente dos Diários Associados. Além dele, apenas o diretor do nosso departamento de jornalismo, chamado Walter Sampaio, e eu, repórter responsável pela presença ali do Chico, acompanhamos os debates entre o Chico e esses 6 professores, cada um na sua especialidade, das 2 da tarde, 2h30, até às 10h30 da noite. Eu diria, e como leigo, nós tivemos praticamente um verdadeiro atestado da competência do Chico, da cultura no mundo da ciência que ele manifestou a esses professores. Um registro muito importante. Todos esses professores foram lá, a exemplo do que aconteceu em Pedro Leopoldo em 1935, quando um professor, se não me engano, chamado Maurício Teixeira, esteve com o Chico, saiu de Belo Horizonte para inquiri-lo em Pedro Leopoldo, saber quem era Chico Xavier em 1935, falando de problemas médicos. Neste episódio de 71, lá em São Paulo, aconteceu a mesma coisa. O Chico
discutiu de igual para igual com 6 professores de medicina e todos esses registraram esse documento na história dos diários e emissoras associados. Saíram para usar a expressão de um deles, que era um professor de psiquiatria. Estou assombrado com o que acabo de ouvir. Este homem é diferente. E eu me coloco como uma simples divulgadora da parte científica. Mas eu, em primeiro lugar, para mim veio a religião. Desde pequena, nasci em berço espírita, não conheço outra religião. Desde o culto do Evangelho no lar que papai fazia, eu sempre fui apresentada, em primeiro lugar, ao aspecto religioso do Espiritismo, na obra de Kardec e depois na obra de Chico Xavier. Foi aos poucos que eu fui me interessando a partir da formação da Associação Médico Espírita de São Paulo. Antes eu não tinha muito interesse nessa área. Foi a partir do momento que eu precisei construir seminários, conferências sobre determinados assuntos, é que eu tive maior interesse em me desenvolver nessa parte. Então, a parte religiosa em mim veio antes. Inicialmente, devo dizer que eu li de tudo, né? Todos os livros que me caíam às mãos, eu lia, todos os assuntos me interessaram. E especialmente a coleção André Luiz, quando eu comecei a fazer as minhas anotações, né? E mais tarde, com o evoluir do tempo e da minha própria formação, eu fui vendo o quanto de contribuição essa obra trazia para a ciência e a medicina em particular. Foi por isso que eu me dediquei mais a esta parte, mesmo porque os espíritos têm me dito que na área evangélica nós temos muitos oradores importantes, nós temos muitos livros, mas que a necessidade agora seria nós nos aprofundarmos na parte científica do Espiritismo. Então, eu não gostaria de deixar a obra de Emmanuel fora justamente por isso, porque ela é extremamente marcante. O livro Pensamento e Vida é um pequeno, grande livro, ele traz essas informações, revelações de Emmanuel, inclusive falando sobre a depressão, né? Quer dizer, os estados de tristeza e de depressão, eles alteram a divisão das células em mitose, né? E que poderá levar a problemas cancerígenos, né? E isto só foi confirmado, o livro de 1958, só foi confirmado por uma equipe médica que estudou a depressão e relacionou com câncer, né? E que foi motivo de prêmio Nobel, né? Quase 20 anos depois, né? Ele também fala que existe uma quinta força no universo, que é o pensamento, e é algo que todos os físicos estão buscando, né? Nós acreditamos que o fluido universal seja o pensamento de Deus com o qual ele equilibra o universo inteiro. Então, Emmanuel está pejado de razão quando ele diz que é o pensamento que é a quinta força, e mesmo porque, talvez, na teoria das cordas, ou das supercordas, nós tenhamos aí algo no futuro que possa trazer uma explicação para essa questão da quinta força, se ela existe ou não. Nós temos, talvez, dificuldade para realmente avaliar a importância da presença de Chico Xavier no mundo e todo o trabalho por ele realizado.
com todo o respeito que nós devemos ter a todos os médiuns que já estiveram na Terra, a todos os médiuns que participaram do trabalho do surgimento da doutrina espírita, aqueles pioneiros anônimos que, através do seu sacrifício, conseguiram manter a ideia, manter a informação, manter a convicção da imortalidade da alma. Com todo respeito a todos eles, indubitavelmente, a presença de Chico Xavier na Terra teve um fator muito mais significativo, porque foi realmente, do ponto de vista da mediunidade, a mais pura, a melhor, a mais ampla antena da espiritualidade junto ao mundo. O Roberto, ele estava numa fase em que ele ia fazer exame vestibular, e como ele era uma criança alérgica e tinha problema de bronquite asmática, alérgica a leite e derivados, desde criança. Então ele já estava acostumado e tinha suas defesas próprias. Mas ele tinha um desvio de septo e ele queria a todo custo operar antes de fazer as provas de vestibular. Então, o que ele fez? Ele fez o vestibular aquele ano para medicina e logo em seguida ele se operou do desvio do septo. E a cirurgia correu tudo bem e já em casa, no segundo dia de pós-operatório, já foi para casa. Ele pingou um remédio, uma gota de um remédio que, na base de proteinado de prata. E aquilo desencadeou, do ponto de vista médico, um choque anafilático e ele veio a falecer. Tanto é que Deus pôs ele aqui, tanto é que nós temos, pode-se dizer que o Brasil é o país do espiritismo. E talvez, como aqui há um potencial de miscigenação de raças, de credo e de religião, talvez ele botou um homem desse para ser um dialisador, um canalizador, um mentor assim, um fulano acima de qualquer suspeita, entende?